Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos tratar, assim como em vários programas do nosso canal, sobre mais uma dimensão, mais um aspecto dos temas relacionados à sustentabilidade. Se o Brasil e a nossa sociedade, de uma forma geral, já vem há muitos anos discutindo aspectos de otimização dos recursos nas suas atividades e, principalmente, melhor destinação dos seus resíduos, e a gente já passou, já pode considerar muito avançadas etapas de conscientização, temos avançado muito nas questões de reciclagem, de redução nessa geração de resíduos, mas a gente começa também agora a discutir as melhores utilizações deste resíduo em prol do próprio negócio gerador. E para falar um pouquinho sobre esse tema, que certamente é novo para muitos dos gestores de facilities e de propriedades que estão nos ouvindo, eu tenho o prazer de receber hoje Yuri Schmidt, presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a ABREM. Yuri, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, Thiago? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. É uma satisfação enorme poder apresentar a ABREM, os temas que nós temos desenvolvidos aqui na nossa associação para a melhor gestão, ou seja, para apresentar ao país, aos gestores públicos, à sociedade, as melhores práticas de gestão de resíduos sólidos urbanos. A Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a ABREM, foi fundada há 2 anos e nós representamos aqui o maior instituto acadêmico de pesquisas do mundo de recuperação energética de resíduos, que é o Waste to Energy Research and Technology Council, WTRT Brasil. Então, eu sou presidente executivo da ABREM e presidente do WTRT Brasil também. Um prazer, e lá na frente a gente vai falar muito sobre treinamento, vocês têm até um MBA na área, mas para começar colocando o pessoal na mesma página, Yuri, vamos falar de conceito. O que é a recuperação energética de resíduos? Então, a recuperação energética de resíduos é um conceito amplo que inclui diversas tecnologias que recuperam a energia dos resíduos, que outrora são considerados como lixo, algo que você descarta, algo que não tem valor, né? Só que os resíduos não somente é o lixo urbano, que é classificado como resíduo sólido urbano, o RSU, né? O lixo, os resíduos também tem resíduos da agropecuária, resíduos da agricultura, da pecuária, como esterco animal, de gado, galinha, frango, né, e também porcos. Então, todos esses resíduos têm um potencial energético, né, tem poder calorífico, ou então um poder de gerar fermentações e biogás, né? Então, assim, a fração orgânica dos resíduos, você gera o biogás por meio da biodigestão anaeróbia. Uma planta de biogás, hoje em operação, e boa parte delas, a maioria é agropecuária, e tem uma de resíduo sólido urbano e lodo de esgoto, que trata conjuntamente o mix desses dois resíduos, né, que tem elevada carga orgânica, obviamente, em Curitiba, que é a CS Bioenergia. E também a fração não reciclável do lixo urbano, também resíduos industriais, do comércio, e até hospitalares, elas podem ser tratadas os processos de tratamento térmico, que é por meio da incineração, gasificação ou pirólise. 98% do lixo do mundo hoje, que vai para um tipo de tratamento térmico, usa a tecnologia da incineração, que por meio da combustão, ou seja, excesso de oxigênio, você faz a queima desses resíduos, gera energia e essas emissões são purificadas. Então, a nível de emissões, são desprezíveis, são menos da metade do que os órgãos ambientais solicitam. Vou dar um exemplo, Centro de Paris tem 3 usinas que a gente chama lá de Waste to Energy, ou Energy from Waste. Essas usinas, elas são consideradas energia limpa, elas têm nas suas chaminés, filtros, e sistemas de lavagem de gases, que, por exemplo, na União Europeia, menos de 1% das dioxinas e furanos, que são emissões cancerígenas, saem das usinas WTE, né, o Waste to Energy, que representa, lá tem 521 plantas em operação. Ou seja, 28% do lixo da União Europeia vai para essas plantas. Isso considerando que tem alguns países na Europa que são atrasados. Os países nórdicos, como a Alemanha, Áustria, Bélgica, Suíça, Dinamarca, Finlândia, são países que simplesmente baniram os aterros sanitários. Lá eles só fazem o tratamento biológico, o tratamento térmico e a reciclagem. E eles têm os maiores índices do mundo, tanto de reciclagem quanto de tratamento desse resíduo. Então, é isso que a nossa legislação prevê no Brasil, infelizmente. Nós não temos nenhuma dessas plantas ainda em operação e desejamos, claro,
que essa tecnologia chegue ao Brasil, que nós possamos, assim, dar uma destinação ambientalmente adequada aos nossos resíduos. Excelente ponto, e você já antecipou uma das questões que eu ia trazer, Yuri, sobre as grandes inspirações no mundo. Você já acabou de falar dos países nórdicos. Então, para a gente entender, nós estamos falando de uma destinação tradicional, onde você pega esses resíduos hoje aqui e leva para aterros, leva para incineradores, seja lá o que for. Me parece que essa primeira parte do processo é semelhante. A diferença é essa transformação, essa recuperação através de energia e uma melhor destinação dos resíduos, deste resíduo, da decomposição e da queima, seja lá como for desse resíduo, também para o ambiente. É isso, né? Você inclui uma outra camada de tratamento, beneficiando esse retorno energético e também com impacto menor para o meio ambiente, certo? Exatamente. Basicamente, a ABREM defende a hierarquia de resíduos, é o que consta também na nossa legislação, que consta na maior parte das legislações dos países desenvolvidos e mais avançados em matéria de gestão de resíduos. A hierarquia ela prevê, primeiramente, a redução, a reutilização dos resíduos, depois a reciclagem, depois nós temos como ordem assim, de prioridade a ser seguida numa gestão de resíduos, né? Depois da reciclagem nós temos, na nossa legislação só diz a palavra tratamento de resíduos. Seria interessante a gente ter um projeto de lei para dizer o que é tratamento. O tratamento é o tratamento biológico, que pode ser por meio da compostagem aeróbica, que o Brasil faz em 2% do seu lixo urbano, muito pouco, deveria fazer mais. A compostagem ela vai gerar, em 45 dias, você fica remoendo aquele monte de matéria orgânica que você tem que separar, é claro, com separadores, e você gera adubo, né? Só que você gera gás de efeito estufa nesse processo, mau cheiro, vetores, doenças. Então, a compostagem não é bem a melhor prática, mas é melhor do que simplesmente você colocar no aterro, muito melhor. Se bem feita, ela tem realmente um dano ambiental à saúde pública muito pequeno. Depois tem a biodigestão anaeróbia, aí já é bem mais avançado e mais recomendável, porque a biodigestão ela é controlada, ela é acelerada, você vai gerar quantidade muito maior de biogás, e a compostagem você não tem aproveitamento energético, né? Você simplesmente gera adubo. Na biodigestão você não gera adubo, você gera biofertilizante, que tem um valor de mercado agregado muito maior e também é muito mais eficiente para a agricultura. Então você gera o biofertilizante, você gera o biogás, 55% aproximadamente do biogás é biometano. O biometano é um gás renovável, ele abastece veículos, caminhões, tratores. Alemanha e Itália são líderes mundiais em biogás, eles geram biogás, 80% é feito da agricultura, agropecuária, e eles têm frotas de caminhões, de ônibus, tratores, todos movidos a biogás. Então o Brasil tem um grande mercado, e o resíduo sólido urbano do Brasil, 50% é orgânico, então a gente tem grandes possibilidades também de gerar biogás, só que para isso, Tiago, a gente precisa da coleta seletiva, ela é fundamental. Você querer separar, o custo é bem mais elevado, a operação dos equipamentos é bem mais complexa, então é a recomendação da própria União Europeia, que até a partir de 2017 eles não aceitarão mais tratamento mecânico biológico, que é esse que você usa para gerar o biogás a partir da biodigestão, utilizar esses separadores com os biodigestores, você vai ter que ser da coleta seletiva, senão não vai ser aceito para fins de cumprimento das metas obrigatórias dos países da União Europeia, que é chegar a 10% só de aterro sanitário. E hoje eles estão aí com uma meta que era para 35%, eles chegaram a 23%. Então, eles cumpriram muito bem a meta de 2016 e a próxima meta agora é chegar a 10% e depois 1%. Então, é extremamente importante que o Brasil adote a coleta seletiva, que a gente conscientize a população a separar o seu resíduo na sua casa. E depois, a maior quantidade de resíduo vai ser o que a gente chama do rejeito, né? A nossa legislação ela trata um pouco diferente resíduo e rejeito. Ela diz que rejeito é o que vai para o aterro, mas na verdade seria aquele resíduo que não dá para fazer a biodigestão, que você não tem viabilidade, e aquele resíduo que não tem viabilidade para reciclar, muitas vezes é reciclável, mas é muito caro e é longe para levar para a indústria. Então você não tem viabilidade, ele é potencialmente reciclado, mas não dá para reciclar. Então você vai fazer o quê? Você vai enterrar aquele material no aterro e perder o valor energético, né, ainda contaminar o meio ambiente por décadas. Não, você vai simplesmente gerar energia. E a economia circular ela preconiza exatamente isso. Ela não admite mais aterros sanitários. Indústrias no Brasil estão procurando a ABREM porque eles têm certificações internacionais para cumprir. E uma delas é justamente você eliminar
os aterros e fazer o tratamento desses resíduos. O tratamento ele é biológico na fração orgânica e ele é térmico na fração não reciclável, e os recicláveis, claro, são separados na origem. E aí as usinas de recuperação energética por incineração são as mais utilizadas por uma questão de custo e benefício, e também porque são usinas que têm a comprovação da sua eficácia garantida pelos fabricantes, e então 98% do lixo do mundo vai para esse tipo de rota tecnológica, embora nós temos a gasificação e a pirólise, que tem muitas promessas, são tecnologias que podem ser escaladas em menor escala, plantas menores, isso facilita a gestão, e também tem menos problemas com emissões, mas são tecnologias que ainda estão entrando ainda no nível comercial, e a gente espera, a WEG, por exemplo, desenvolve uma tecnologia dessas, e a gente acredita que ela vai se tornar precursora, sim, no futuro, na gestão de resíduos. Eu quero traçar um paralelo, Yuri, e você acho, tocou num ponto que é muito comum em várias iniciativas que nós temos como país. Se eu compreendi bem o fluxo deste processo em outros países, os países determinaram que regras e modelos e formas das coletas e das separações na origem serem feitas de determinada maneira, que vão ser encaminhadas para grandes usinas, grandes centrais, e que, como Estado, como sociedade, ao beneficiamento daquilo e o retorno como energia. Então, me corrija se eu estiver errado, eu fiquei com a impressão de que isso é mais um processo de planejamento urbano, enquanto aqui ainda são ações privadas. Está correta essa analogia, Yuri? Então, no Brasil, a gente tem, sim, depende de uma gestão pública. O lixo é serviço público, a gestão de resíduos urbanos é um serviço público. Então, pela Constituição e pelas legislações vigentes, cabe ao município fazer essa gestão, não cabe ao privado. Existem aterros privados, mas esses aterros celebram contratos com os municípios para disporem os seus resíduos nesses aterros. Tem aterros que são concessões públicas, só que o Brasil realmente ele está muito atrasado em matéria de gestão. Isso que eu posso dizer, a gente precisa melhorar muito. Felizmente, o novo marco do saneamento aprovado no ano passado obriga todos os municípios a fazerem contratos de concessão de 30 anos. Então, isso será uma revolução na gestão de resíduos municipais, porque antes você tinha aquele contrato de 5 anos, muitas vezes celebrados por um prefeito e cassado pelo prefeito que o sucedia, e você tinha, então, um problema de transparência, às vezes até de corrupção, por conta desse modelo que se tornou a prática usual da gestão de resíduos. Então, isso vem quebrar justamente esse modelo e trazer concessões de 30 anos que são obrigatórias sob pena de responder por crime de improbidade administrativa. Fora que os lixões e aterros controlados, eles começam a ter que acabar desde esse ano até 2024, ou seja, dos maiores para os menores municípios. 2024 são só até 50 mil habitantes. E esse ano vence o prazo para as regiões metropolitanas do Brasil. Então, é um deadline que a gente tem para acabar com esse problema. Esperamos que a sociedade reaja. Não falta dinheiro, não faltam empresas, não faltam tecnologias. Falta vontade política de simplesmente estruturar essas concessões e assinar os contratos, fazer as licitações com os trâmites legais e corretos. Por outro lado, a gestão privada ela existe quando você tem um grande gerador, por exemplo. Aqui em Brasília, os grandes geradores são aqueles que produzem uma quantidade mais expressiva de lixo por dia. Então, aí eles são obrigados a contratar empresas privadas que fazem a coleta e, claro, acaba levando para o mesmo lugar, o aterro sanitário. Então, teria que também organizar. Eu acredito que as usinas de recuperação energética, esses projetos, sendo feitos de forma casada com uma concessão municipal, eles também podem receber esses resíduos dos grandes geradores, das indústrias, sem problema algum. Agora, as indústrias também podem se organizar em consórcios para também fazer a gestão adequada. E vale lembrar, os produtos brasileiros exportados para a Europa, a partir da entrada do Tratado de Livre Comércio, que eu espero que aconteça, eles serão rejeitados, porque lá é muito forte, a população tem uma consciência ambiental muito grande, e eles querem saber se tem o selo da economia circular. E os nossos produtos não terão esse selo se as indústrias não comprovarem que elas não estão destinando os seus resíduos para aterros sanitários, ou seja, elas vão ter que fazer o tratamento desse resíduo, seja por meio do tratamento biológico e térmico, ou seja, as duas tecnologias ou uma delas. Isso vai ter que acontecer e vai depender, claro, da quantidade de resíduos e da natureza desse resíduo que vai ser tratado. E eu gostei muito do que você falou de que
a necessidade, a demanda por ter os tratamentos adequados, ele também vai vir através de uma pressão mercadológica, e eu não tenho dúvida de que a iniciativa privada, e esse é o objetivo de quem está nos ouvindo, vai conseguir, e quanto mais consciência ele tiver do seu papel e da sua potencialidade de fazer as coisas acontecerem, talvez ele possa assumir sim um protagonismo de inclusive influenciar os órgãos públicos, os seus micro-universos, nas suas cidades de instalação, para quem sabe acelerar esse processo. Pensando em Yuri, para cada um enxergar o seu papel e a sua relevância dentro desta cadeia, quais são as fontes de resíduo que são mais propícias para este processo de recuperação energética? Então, as fontes de resíduos, aí vai depender do tipo de resíduo. Por exemplo, nós temos hoje, no setor de saneamento, o lodo de esgoto. Ele pode gerar energia. Você pode fazer biodigestão anaeróbica com esse lodo de esgoto. Você pode fazer gasificação para gerar eletricidade. Ou você pode também fazer a secagem, a trituração e produzir o que a gente chama de combustível derivado de resíduos, ou CDR. O CDR ele é utilizado como combustível alternativo na fabricação do clinker por cimenteiras brasileiras. Hoje tem 38 plantas licenciadas para operar com CDR, mas falta CDR. Muitas plantas têm carência. Então, o Brasil precisa organizar melhor esse mercado de CDR, porque as emissões causadas pelo petcock, que é um combustível fóssil utilizado para fabricar o clinker, que é subproduto do cimento Portland, né? Elas têm uns níveis de emissões de gases de efeito estufa muito elevados. Brasília, por exemplo, segunda maior fonte de emissões são as cimenteiras aqui, as duas cimenteiras que nós temos. Então, é uma importância muito grande substituir esses combustíveis. O Brasil substitui 4%, Tiago. A Alemanha substitui mais de 60%. Então, os países da Europa são acima de 40% de substituição. Então, há realmente um entrave nesse mercado de coprocessamento que a gente espera que possa evoluir. E aí ele usa vários tipos de resíduos, pode ser lodo de esgoto, pode ser agro, silvo, pastoril, pode ser de origem urbana, pode ser resíduo industrial, pneu triturado, resíduos têxtil, da indústria têxtil, né? Então, você tem várias fontes que podem produzir o CDR, que basicamente é um resíduo inorgânico, então pode ter traços de orgânicos, que também não tem substâncias cloradas e outras que são inadequadas para o processo de coprocessamento que usa a incineração. Então, é extremamente importante ressaltar que temos o CDR, que trabalha com uma gama enorme de resíduos. Por outro lado, os resíduos da fração orgânica, como eu comentei, eles têm uma vocação enorme para a biodigestão anaeróbia. Resíduo da agricultura, a Alemanha e a Itália eles plantam milho para colocar dentro de biodigestores, porque lá tem uma política de descarbonização muito grande. Então é importante você utilizar vegetais e até resíduos vegetais nesse processo. O Brasil tem a usina do Bonfim, a usina utiliza torta de filtro e vinhaça, que são subprodutos, resíduos da fabricação do etanol. Então, o setor sucroenergético do Brasil é muito forte, nós somos o maior produtor do mundo de etanol. Temos o RenovaBio, que é um programa que faz a recuperação desses créditos de carbono no mercado fechado, mas que está operando muito bem, e ele traz benefícios para aquela empresa que investe em biocombustíveis. Então, nós temos aí as emissões dos CBIOS, né, que são os créditos, por meio de faturamento, notas fiscais, você comprova e você tem essa recuperação de crédito. E isso, claro, incentiva um mercado extremamente benéfico. Você tem uma ideia, Tiago, o Brasil ele aproveita apenas de 1 a 2% do potencial de biogás que ele tem. Nós temos o maior potencial de biogás do mundo. Então, nós não precisávamos de usinas termoelétricas fósseis. Nós temos biogás suficiente para suprir essa demanda e muito mais. Então, o Brasil precisa realmente repensar a sua atuação no Acordo de Paris. Nós temos aí, precisamos de incentivos para desenvolver o biogás no Brasil, o biometano. E o tratamento térmico, a gente tem a gasificação, a pirólise, que elas trabalham muito bem com resíduos industriais, tem gasificadores que trabalham com lodo de esgoto, papel, celulose, resíduo de carvão, e esses resíduos, então, vão ser transformados em energia elétrica. Você gera vapor, né, e com vapor você faz, num turbogerador, a produção da eletricidade. Então, você também pode gerar vapor para produção de papel. Então, tem várias possibilidades de você trabalhar junto com a indústria, com a cogeração, para gerar eletricidade ou vapor para a indústria. E, por outro lado, você tem também o lixo urbano, que é a maior quantidade,
você tem as usinas de tratamento térmico, incineração, que lá fora são conhecidas como waste to energy. Eu não diria nem incineração, porque ela não só incinera, ela incinera e recupera por meio de processos sofisticados a energia. Você gera vapor, esse vapor você vai gerar eletricidade. Então você não só incinera. O Brasil teve grandes incineradores. Em São Paulo, na década de 70, foi fechado um grande incinerador no centro de São Paulo, justamente porque na década de 70 descobriram que eles emitiam dioxinas e furanos, que são cancerígenos. Então, os incineradores foram obrigados, ou vocês colocam filtros sofisticados, ou vocês fecham as portas, né? Então, no Brasil, os incineradores todos foram fechados, no Rio de Janeiro, só que nos Estados Unidos aconteceu o mesmo movimento, só que lá metade dos incineradores utilizaram sofisticados filtros e operam até hoje, muitos foram reformados, e é uma tecnologia que a partir da década de 80 se alastrou no mundo inteiro. Então a gente tem aí, Tiago, 2.444 plantas em operação. Esse é o último dado que nós temos da Ecoprog, que é o nosso parceiro, e é uma instituição com mais credenciais no mundo, que faz o levantamento de todas essas plantas, com todos os dados, né, qual a tecnologia, quantidade que trata, em seus relatórios, né? Então, a gente pode garantir, é a melhor forma hoje de tratar os resíduos. O Brasil ele precisa entrar nessas tecnologias e dar uma dedicação maior, porque ela traz um benefício, e aí eu cito 3. As usinas de incineração elas vão reduzir os gases de efeito estufa em 8 vezes, elas vão evitar a contaminação do solo, esses resíduos não recicláveis, né, que possivelmente você mandaria para um aterro, causando esse tipo de problema, e também evita a saúde pública. O Brasil gasta 5,4 bilhões por ano no tratamento de pessoas que tiveram contato inadequado com lixo. O dado é da ISO, International Solid Waste Association, de 2015. Esse estudo foi feito com renomados profissionais estatísticos para a América Latina e para outras regiões do mundo. Então, isso não é novidade, né? A gente gasta muito com a saúde pública no saneamento. A universalização, por exemplo, da água e esgoto, né, só chegou a 50%. Nós temos muita coisa para fazer. Em matéria de resíduos, o Brasil está muito atrasado, mais de 50 anos atrasado em comparação com os países desenvolvidos. Em termos de legislação, você falou de alguns marcos da questão da redução dos aterros. O quanto a legislação já está empurrando a nossa sociedade, as organizações nesse sentido? Que grandes marcos a gente tem para cumprir daqui para frente, Yuri? Então, a gente tem um grande marco que foi a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, e ela, no seu artigo 9º, parágrafo 1º, ela autoriza a incineração desde que haja um controle efetivo dos gases tóxicos e comprova a viabilidade técnica e econômica. Isso foi regulamentado pelo decreto 7004, que regulamenta a PNRS, e ele indica a necessidade de fazer uma portaria interministerial entre o Ministério do Meio Ambiente, Energia e das cidades. Isso foi em 2010. 9 anos depois, em 2019, o novo governo, que assumiu a pasta do meio ambiente, com muita dedicação à questão urbana, que eu acho que é o principal problema do Brasil, é o meio ambiente urbano, eles regulamentaram finalmente essa portaria. Ela foi editada, é claro que cidades agora é desenvolvimento regional, né, mudou o ministério, mas a portaria foi feita, que é a 274 de 2019, e ela traz todos os critérios de segurança para a operação dessas plantas do Brasil, os mesmos que são utilizados lá fora. E aí depois nós temos aí também o novo marco de saneamento, que eu coloquei, foi aprovado em meados do ano passado, que traz essa obrigatoriedade dos contratos de concessão de 30 anos, possibilita a cobrança na conta de água da gestão de resíduos, o que é muito melhor do que você cobrar no IPTU, porque você tem ali a possibilidade de oferecer garantias bancárias e financiar essa planta. E também, agora tem algumas lacunas, né? A Agência Nacional de Águas, que passou agora a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, ela está começando a fazer a regulamentação da gestão de resíduos. É claro que ela é indicativa, porque a competência é sempre municipal, é o município que faz a fiscalização, que faz a contratação. Então, nós temos aí uma questão constitucional que talvez pudesse ser vista, né, para que a gente pudesse ter uma centralização de algumas competências que são importantes, como essa da regulação. Depois, a gente tem uma carência de uma norma do CONAMA, do licenciamento das usinas de recuperação energética. Isso realmente é um problema, porque a maioria dos estados do Brasil não sabem nem por onde começar para um licenciamento dessa natureza. São Paulo e Rio de Janeiro estão bem avançados. São Paulo já tem a resolução SMA 79 desde 2009, traz todos os critérios, foi muito bem elaborada, espelhada na legislação
nas diretivas da União Europeia. Então, essa resolução do Estado de São Paulo já licenciou várias plantas. Cito, por exemplo, os projetos que devem começar suas obras, quem sabe ano que vem, esse ano. Esse é o projeto de Barueri, uma planta de 20 megas que vai gerar aí 20 megas de potência instalada e tratar 825 toneladas por dia. Projeto da Horizon Valorização Energética de Resíduos. Temos também o projeto de Mauá, do Grupo Lara, que é associado da ABREM. O projeto do Grupo Lara é uma usina de 80 megas para tratar 3 mil toneladas a dia de resíduos. 3 mil toneladas, Tiago, representa a mesma representa 3 milhões de habitantes. Então, é uma quantidade muito expressiva. Esse projeto já tem licença prévia e vai participar do leilão em setembro. Foi um trabalho incansável da ABREM nesses últimos 2 anos para conseguir que o primeiro leilão de contratação dessa energia fosse realizado, que é indispensável. É uma fonte que, por estar se iniciando no mercado, ela tem um valor um pouco maior, mas que, com o tempo, claro, esse valor vai reduzir. É claro que o governo precisa incentivar esse tipo de geração. No passado, a gente incentivou a eólica, PCH, biomassa, quando elas eram praticamente inexistentes, lá para 2004, 2006, e passaram hoje a 20% da demanda nacional. Então, a meta do Proinfa, que era 10%, dobrou-se. Então, isso mostra o benefício de incentivar fontes que têm uma importância na matriz energética. E aí eu coloco outra questão que falta assim, também regulamentar, justamente um mercado de crédito de carbonos mais efetivo. A gente precisa, no Brasil, reconhecer cirurgicamente esse carbono que está sendo evitado por esses empreendimentos. Então, a gente tem iniciativas de títulos verdes, como a Climate Bonds, foi aprovado recentemente a compensação por serviços ambientais, e lá tem os títulos verdes, que também são muito importantes nesse sentido. E eu me lembro, Yuri, que quando saíram as questões dos créditos de carbono, havia um otimismo muito grande sobre o nosso potencial, a nossa capacidade de geração, indo para os extremos, né? Tinha gente que falava, nossa, nós vamos pagar as dívidas do país com créditos de carbono, só que a gente não vê isso assim, avançando, se desenvolvendo da forma como poderia. Yuri, para a gente começar a encaminhar para o nosso final, tudo isso que nós estamos falando, que tem o envolvimento do poder público, o envolvimento das administrações públicas, em algum momento ele vai chegar na iniciativa privada que vai precisar revisitar alguns dos seus processos, seja na separação, seja na destinação de alguns dos seus resíduos, e aí pensando um pouco mais já no nosso ambiente urbano. E a gente sempre desafia muito aquela questão do ovo ou a galinha, quem vem primeiro. Eu não faço a coleta seletiva porque não tem a coleta na ponta pelo ente público. O ente público fala, eu não coleto porque ninguém separa. Então fica um ciclo vicioso que ninguém faz nada. Para quem está escutando, enxergou que precisa mudar o seu papel dentro dessa roda e pensando no que tem por vir de oportunidades, do ponto de vista de gestão dos resíduos dentro de casa, dentro dos seus empreendimentos comerciais, dos seus grandes complexos, que ações ou que cuidados no sentido de separação, destinação, tratamento de resíduos, o gestor de facilities, o gestor de propriedade, pode começar a se planejar para que quando esse marco começar a se desenvolver de uma forma mais forte, ele já esteja mais bem preparado a responder e contribuir da maneira adequada com isso. Então, há um movimento muito importante para ser feito de comunicação. Então, o que nós estamos fazendo agora, Tiago, é extremamente relevante. Comunicar à sociedade quais são os benefícios da recuperação energética, mostrar a eles que é a melhor forma, mostrar o dano à saúde pública, mostrar a eles que eles próprios podem ter parentes, amigos, familiares que possam morrer ou ficar doentes por conta da má gestão de resíduos, mostrar à população que o lixo, a minha responsabilidade com o lixo não acaba na minha lixeira, ela não acaba. Nossa lei, inclusive, diz isso, ela fala da responsabilidade compartilhada, ou seja, todos são responsáveis pelo lixo que produzem. Então, se eu, por exemplo, tenho um coleta seletivo na minha casa e não estou fazendo a separação correta, eu posso ser responsabilizado. Então, é justamente essa consciência nacional que precisa ser criada para que a própria população pressione os gestores públicos para que fechem os aterros controlados, os lixões, para que os locais onde já tem aterro sanitário coloquem capturadores de gás de aterro para gerar biogás, faça um sistema de tratamento de lixiviado, de chorume corretos, e já começa a estruturar desde já usinas de recuperação energética para que esses aterros tenham a vida útil prolongada aí em muitos anos, porque a recuperação energética reduz em 1% o volume desses resíduos. Então, é extremamente importante
para capitais, regiões metropolitanas do Brasil. Por exemplo, a Abrem estudou 28 regiões metropolitanas do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes. Essas 28 regiões, elas podem gerar 3% da demanda nacional de eletricidade e trazer 75 bilhões de reais em investimentos. Por outro lado, se nada for feito nessas regiões, elas continuarão a demandar por ano 2,4 bilhões de reais em gastos com a saúde pública. Então é um problema endêmico. Essas são regiões que têm viabilidade econômica para fazer essas usinas, com o mesmo custo hoje de um aterro sanitário e com o preço que está sendo viabilizado pelo governo federal. Então, é claro, a gente precisa equalizar esses custos. Com o tempo, isso creio que será feito para que o município ele pague o valor correto, né, de tratamento. Hoje, a nossa taxa de tratamento é R$100 por tonelada, né, de destinação final. É um valor muito baixo. A Europa paga pelo menos 5 a 6 vezes mais do que isso. Então, o Brasil precisa ajustar o seu tratamento de forma adequada e de forma que a gente possa deixar um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Yuri, delícia de bate-papo. Acho que o objetivo ele foi cumprido, de que aumentar a conscientização com informação, como você mesmo frisou aí no seu último comentário. Para a gente fechar, fala um pouquinho mais sobre a Abrem e onde o pessoal pode encontrar mais informações sobre as atividades que vocês desenvolvem. Tiago, a Abrem é uma Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Nós representamos oficialmente, né, no Brasil, o Waste to Energy Research and Technology, WTRT Brasil, que é a maior instituição de pesquisa e tecnologia do mundo sobre a recuperação energética de resíduos. O nosso presidente, o Dr. Nicholas Temeles, que é o acadêmico mais citado em toda a literatura. Eu sou também o presidente para o WTRT Brasil, e nós somos filiados à ISO, International Solid Waste Association, a maior associação mundial, né, de resíduos. E também somos associados do BDE, que é a Associação Alemã de Reciclagem e Gestão de Resíduos como um todo. A Abrem também tem parceria ou cooperação técnica não onerosa com a Avaler, Associação Portuguesa de Waste to Energy, Recuperação Energética de Resíduos, e também com o Consórcio Italiano de Biogás, que hoje é o consórcio que está se tornando o mais pujante do mundo. A Itália provavelmente vai passar em 2024 a Alemanha em geração de biogás, com o seu programa robusto de incentivos, de subsídios para incentivar a geração por meio do biogás. Então, a Abrem é a partir desse contato internacional que a gente tem e também com a participação do nosso núcleo acadêmico. O WTRT Brasil hoje conta com mais de 40 acadêmicos, a grande maioria com titulação de doutorado, muitos fizeram cursos no exterior, são profissionais extremamente competentes e que fazem trabalhos primorosos no âmbito da academia para orientar e incentivar a geração. E também a Abrem está realizando, em parceria com a FGV, o seu primeiro MBA em recuperação energética de resíduos. É um trabalho que vai formar profissionais no âmbito da administração, um MBA executivo, né, onde eles vão aprender os aspectos técnicos, econômicos, financeiros, ambientais, sociais, jurídicos, de comunicação, para estarem preparados para produzirem um plano de negócios e assim empreenderem nesse mercado tão promissor. Como disse, ele tem a capacidade de atrair investimentos só nesse campo da incineração de 75 bilhões. Mas se nós considerarmos todo o mercado, eu cito o estudo da Climate Bonds Initiative. A CBI aponta que até os próximos 12 anos, né, nós teremos investimentos aí de até 145 bilhões de reais. Então, é um setor promissor, que tem muito o que ser feito, e a gente conta com a colaboração e a participação de todos. Como tudo que a gente tem na nossa sociedade, num país de mais de 200 milhões de habitantes, tudo que a gente faz, tudo que a gente mobiliza tem um potencial gigantesco. Yuri, quero agradecer demais a sua presença. Certamente nós teremos outras sessões aqui de bate-papo de um tema que é tão rico, tão pujante, que está na agenda de todo mundo. Para você que está nos ouvindo, compartilhe esse link, siga o nosso podcast e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Thiago. Um grande abraço.